foi batizado com o Espírito Santo. É uma coisa maravilhosa, porque a gente não tem como explicar. Eu não tenho vergonha de falar, então há 6 meses atrás, mais ou menos, um pouco afastado dos caminhos do Senhor, mas a reviravolta que Ele faz para nos trazer de volta é extremamente grande. Mas, meus irmãos, vamos entrando na palavra. Eu estarei falando um pouco sobre Jeremias, mas não em si a história dele, mas assim que esses versículos eles trazem, para que nós não neguemos o nosso chamado quando Ele vem nos chamar, porque nós estamos numa geração onde nós temos vários jovens cantando, adorando ao Senhor, mas tem aqueles que Deus Ele coloca o propósito, Ele chama, mas mesmo assim Ele fica seguro ali e não quer dar o primeiro passo. E Jesus Cristo Ele foi abrindo os caminhos, Ele foi abrindo as portas, e assim também é com você, meu irmão. Jeremias. Quem foi Jeremias? Jeremias ele nasceu em Anatote. Anatote é uma cidade que hoje é chamada por Anata. Anata, que fica perto de Jerusalém, que é uma cidade da Cisjordânia. E Jeremias ele é filho de Ilquias, e na Bíblia não fala muito sobre sua mãe, mas fala que ele é de uma família sacerdotal. Aqui já vimos que mesmo ele sendo de uma família sacerdotal, Deus tinha um plano para ele, para que ele fosse profeta. E assim ele seguiu o chamado. Como no versículo 5, Jeremias já tinha um chamado antes mesmo que fosse formado no vinho. Deus falou a ele isso. E como diz no versículo 5, fala bem assim, Deus a Jeremias. Jeremias ele atuou o seu ministério por mais ou menos 40 anos. Ele começou o seu ministério no 13º ano, mais ou menos ali no 13º ano do reinado do rei Josias. E assim mais ou menos quatro reinados ele teve o seu ministério. Os de rei Josias, Jeoaquim, Jeconias e Sedequias. O seu ministério ele foi um momento de declínio de Judá, um povo que eles estavam em grande pecado, estavam adorando a deuses, e Deus levantou ali Jeremias para que ele pudesse vir trazer uma palavra não só de arrependimento, para que o povo viesse se arrepender, mas sim também uma palavra de advertência. O versículo 5, como eu já disse, antes que te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Aqui Jeremias já vimos que ele já foi escolhido por Deus antes mesmo que fosse formado, e aqui nós já conseguimos tirar uma lição, que nós não somos obras do acaso. A qualquer momento Deus ele irá te chamar. Não importa que se você falar, eu não tenho um propósito firme, Deus ele não quer me usar, até agora não apareceu nada, mas nós temos que às vezes parar e refletir sobre tudo. Será que Ele mesmo não está nos chamando e nós que estamos negando aquilo que está vindo? Nós não estamos negando a palavra que Ele está trazendo em nossos corações? Todos nós temos um propósito de Deus em nossas vidas. Basta nós descobrirmos qual é, em busca de joelhos, orando, pedindo para que Ele nos mostre, para que Ele possa colocar aquilo em nosso coração. Mesmo diante de tantas dificuldades, meus irmãos, você está aqui. Mesmo, não falo só de hoje da chuva que conseguimos chegar, mas sim eu falo de todos os problemas do passado, mesmo com tantas situações acontecendo, você ainda está aqui. Eu não sei como Ele me trouxe, eu não sei se Ele apertou as coisas na sua vida, eu não sei se a sua vida financeira foi lá embaixo, eu não sei se a sua vida espiritual deu uma desviada, mas isso a gente pode ver, que é Deus Ele chamando para que nós tomemos a palavra dEle, tomemos e venhamos seguir. Assim como eu não falo dos irmãos, mas sim de mim mesmo. Foi de uma época que eu estava perdido, uma época que eu não via nada, mas Deus Ele trouxe de volta, colocando pessoas ao meu redor, e assim nós vimos como Ele faz o trabalho dele. Não imaginava que ia pregar e acabei pregando uma vez, e já estou a terceira vez ministrando a palavra dele. Mas isso não é por mim, mas sim porque eu falo que Ele capacita. Quando Ele escolhe, não há nada que pode parar. Seus inimigos eles querem que pare, principalmente numa geração. Aqui estamos de falsos profetas, uma geração de falsos pecadores que não estão firmados naquilo que Deus nos deixou, que é a palavra dele. Estão pregando a palavra aí de formas muito erradas, mas aqui tem uma geração, agora eu falo com jovens, uma geração de jovens que
Deus ele está fortificando, que Ele está levantando para que venha pregar a palavra dele. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, tem um versículo que chama a minha atenção, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, a quais Deus preparou para que andássemos nela. Meus irmãos, neste versículo ele fala sobre as boas obras. Eu já tive o privilégio de nascer em berços evangélicos, mas aqui com certeza tem irmãos que foram evangelizados. Por isso que eu falo do chamado, porque o chamado não é você chegar e só subir no púlpito, cantar, louvar, não, mas tocar corações que precisam ser acalmados, que precisam conhecer a palavra de Jesus Cristo, para que Ele possa levar ao Pai, assim como diz na palavra dele. E meus irmãos, nós temos que dar espaço para Deus trabalhar em nossos corações, conforme o nosso chamado. No capítulo 2, no versículo 6, Jeremias, ele fala: então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Aqui nós vemos, por um lado, a humildade de Jeremias, por ele reconhecer que ele não é capaz daquilo. Ele está certo, porque ele não é capaz, assim como nós não somos capazes, porque quem é capaz é Deus. Ele que nos capacita, Ele que traz aquilo tudo para que nós venhamos ser capazes de proclamar o nome dele, de pregar a sua palavra e de o louvar. E, meus irmãos, Deus ele usa pessoas humildes que elas reconhecem que sem Ele nós não somos nada, porque Ele não está atrás de pessoas autossuficientes, porque pessoas que se acham que elas são boas naquilo, Deus ele já está bom, já que essa pessoa acha que ela está boa naquilo, então eu não vou fazer o meu trabalho na vida dela. Mas não, nós temos que mostrar que nós não somos capazes, que Ele que é capaz de fazer todo o trabalho em nossas vidas. Como exemplo, eu vou usar em Lucas, capítulo 18, versículo 9 a 14, uma parábola do fariseu e do publicano. Mas aqui nós vemos que é uma parábola sobre oração, meus irmãos. Mas aqui nós já podemos ver que Deus ele vê aqueles que se humilham perante Ele. Como fala o fariseu, se achava justo e perfeito e orava destacando as suas próprias virtudes e ações. Meu Deus, eu sou diferente dos ladrões, de todos aqueles adúlteros. Eu faço 2 vezes por semana, entrego o meu dízimo, sou diferente de todos aqueles. Mas nós vemos que o publicano reconhecia a sua pecaminosidade e humildade e pedia misericórdia a Deus. Nem os seus olhos ele levantava aos céus, mas ele batia no peito e falava no versículo 13: ó Deus, se propício a mim, pecador. Aqui ele está mostrando a sua humildade, que sem ele não é capaz de nada. Deus escuta a voz daquele que se humilha perante ele, aquele que reconhece que não é capaz, porque nós às vezes vemos as coisas abertas, mas nós pedimos socorro a ele e ele vem abrir as portas de uma forma que a gente nem imagina. Isso é porque ele está contigo, isso é porque ele ouve as suas orações a cada momento. Mas aqui nós vemos no versículo 7, antes de entrar no versículo 7, meus irmãos, no versículo 14, Deus fala sobre essa parábola: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Aqui já fala, a própria palavra já fala que Deus, ele busca usar aqueles que se mostram que sem Ele nós não somos nada. No versículo 7, mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Conforme os estudiosos dizem, Jeremias, nessa fala, ele não está falando a sua fala, mas sim por conta de sua idade, porque os estudiosos podem ter mais ou menos 20 a 25 anos nessa época, mas aqui nós podemos tirar que ele fala sobre a sua maturidade. Jeremias ele não se achava maduro a pregar a palavra do Senhor, ele não se achava maduro em poder ter aquele chamado
está capaz de abrir todas as portas e te usar daquela forma. Ele que nos capacita. Se Deus chamou, Ele irá cumprir. Aqui nós vimos como exemplo Moisés, que recebeu a autoridade de Deus para liderar o povo de Israel na saída do Egito. Aqui nós vimos em Êxodo, capítulo 3, versículo 10 ao 12. Peço colocar na tela, por favor. Meus irmãos, que certamente eu serei contigo, Deus fala a Moisés. Mas Moisés, ele passa por aquelas situações todas e fala: Deus, eu não sou capaz. Ele já tinha sido isso, ele não tinha sido expulso, ele já tinha saído meio que foragido, ele já tinha saído foragido ali da onde Deus mandou ele saiu foragido, mas mesmo assim Deus mandou ele voltar lá, mandou ele voltar para que ele pudesse resgatar aquele povo, e conforme aquele tempo, ele seguiu o chamado que Deus falou. E assim, meus irmãos, Ele fala conosco que não importa onde Ele está, não importa quão difícil vai ser a situação, mas Ele está. Mas meu Deus, o mar está fechado, as tropas, elas estão afundando aqui, mas eu sou Deus, eu faço abrir o mar, Ele abre o mar para que o povo pudesse passar. Ah, meu Deus, o povo está com fome, o que irei fazer? Deus, Ele envia o maná, Ele tem a providência. Agradecido seja o nome dele em cada momento. E assim ele fala que quando ele manda é para seguir. Não temas porque eu estou contigo. Não temas porque não importa a situação. Ele vai estar te ajudando, ele vai estar na frente. Como nós vemos, meus irmãos, esse negócio de chamado é muito forte, porque nós temos que dar espaço a isso. Como eu disse, que eu já nasci, graças a Deus, em um lar evangélico. Mas por que eu nasci? Porque meu pai foi evangelizado. Alguém no passado plantou a semente. E hoje nós aqui estamos, podemos plantar essa semente a cada momento. Deus plantou a semente. Meu pai se converteu, glória a Deus. Meu pai com um testemunho maravilhoso, um testemunho que Deus mesmo ele muda as vidas. O irmão Antônio, ele sabe, conhecia meu pai naquele passado. Mas eu já nasci assim no evangelho por quê? Porque uma pessoa foi lá e colocou a semente de Deus, a palavra de Jesus no coração dele. E hoje nós estamos aqui, muitos de nós temos esse trabalho a fazer. Nós temos que seguir o chamado para que nós pudéssemos, para que nós possamos trazer as pessoas a Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo ele é o caminho para Deus, que ninguém virá ao Pai se não for por mim. Mas para as pessoas que a Jesus Cristo, claro que Jesus Cristo ele consegue tocar nos corações sem mesmo que ninguém fale nada. Mas muitas das vezes nós somos usados para que nós possamos evangelizar aquela pessoa. E nós temos que ter esse compromisso com o nosso chamado para que nós venhamos atender a Deus, para que nós possamos evangelizar, proclamar o nome de Jesus e assim trazer pessoas ali, trazer almas e assim Jesus salvando, Jesus libertando, Jesus curando, batizando com o Espírito. Aleluia. Meus irmãos, aqui por esses versículos nós vemos a insegurança, mas a insegurança é comum, é normal nós sentimos insegurança, mas quando nós nos fortificamos, nós nos consagramos, estamos de joelhos, e com certeza ele dará a providência. Mas aqui, meus irmãos, não é assim. Meus irmãos, se eles, um exemplo aqui, se eles chamam para cantar, não tem dessa de você chegar no culto e do nada só esperar que a voz for melhor, que Deus ele mude tudo, não. Isso vai no estudo. Você está ali, Deus ele te chamou, ele já mostrou que ele vai te usar, mas basta você na sua casa ensaiar, você procurar ali também, não só ensaiar, mas procurar alguém, para que quando Deus colocar no coração de quem está ali no culto, está no culto, a pessoa chamar e ela está preparada para louvar o Senhor Jesus. Assim também, se ele chamou você não só para cantar, mas sim também um exemplo aqui, ministrar a palavra dele. Não é só ele falar que vai te usar e você esperar que todo conhecimento caia em sua mente, isso não vai acontecer. Vem de nós sentarmos e estudarmos a
lei, nós buscamos nos aperfeiçoar para que Ele venha nos usar como Deixa eu tinha esquecido, deixa eu esquecer de novo. temos que prestar atenção em todas essas coisas que Deus ele vem falar conosco. Se você não só para ministrar, mas tem vários exemplos, assim como de liderar, muitos irmãos chamados para liderar um grupo, seja ele um grupo de jovens na igreja, seja um grupo de novos convertidos, mas assim tem muitos grupos que Deus ele levanta as pessoas para liderarem e essas pessoas às vezes vejam, meu Deus do céu, isso aqui não é para mim. Não, se Ele colocou lá é porque você é capaz. Se Ele colocou é porque você tem que se esforçar. Manda meu celular para gravar. Eu não falo, Deixa eu gravar aí. Deus me chamou para pregar.